Olá pessoal, então vamos para a aula 4 de conjuntos, a última aula de conjuntos, e hoje nós vamos ver o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números reais, a hierarquia entre os conjuntos numéricos e algumas operações fundamentais. A aula de hoje está na descrição do vídeo, é só baixar, tem lá também alguns exercícios para vocês treinarem e um teste, tá? Para que vocês possam verificar o que vocês aprenderam. Baixem o calendário, que também está na descrição do vídeo. Lá no calendário tem o grupo do WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato. E tem também a sala onde eu vou estar apresentando as aulas no Meet para vocês, tá? Então, vamos à aula. Então, vamos iniciar com o conjunto dos números irracionais. Algumas ideias que são importantes, tá? Primeiro o conjunto dos números irracionais, eles não podem ser expressos na forma P sobre Q, onde esse P, ele pertence aos números inteiros e o Q, ele pertence também aos números inteiros asterisco. Então, os números que nós não conseguimos expressar na forma de uma fração, e essa fração, vocês devem lembrar, é a fração que representa o conjunto dos números racionais, né? Essa ideia aqui, ó, é a ideia do conjunto dos racionais, tá? Então, todo número que a gente não consegue colocar dessa maneira aqui, ou seja, como um número racional, ele vai se chamar, então, um número irracional. Alguns exemplos, né? A raiz, por exemplo, de 5. Nós não conseguimos colocar a raiz de 5 nessa forma aqui, ó. Nós também não conseguimos colocar a raiz de 2. Por exemplo, a raiz de 3 dividido por 2, apesar de ser uma fração, o número de cima não pertence a z. Então, isso daqui não é um número racional, sendo então um número irracional. Por exemplo, o negativo, né? Menos raiz de 7. O número π é um número irracional. O número de Euler, né? Que é o e, é um número irracional. O log, que a gente não consegue resolver um log, por exemplo, de forma simples, né? Log de 3 na base 2 é um número irracional. Então, existem infinitos números irracionais. Se a gente pudesse comparar o conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais, apesar que a gente sempre trabalha mais com o conjunto dos racionais, nós iríamos ter um conjunto muito maior de números. Quer dizer, o conjunto dos números irracionais, ele é muito mais denso do que o conjunto dos números racionais, tá? Uma outra observação que é importante é o conjunto dos números irracionais, ele não tem um símbolo, né? O conjunto dos racionais a gente diz que é o Q, o conjunto dos naturais a gente diz que é o N, mas o conjunto dos irracionais não tem um símbolo. Normalmente a gente usa o I, mas o I não representa esse conjunto, tá? Nós representamos esse conjunto, na verdade, pela diferença entre dois conjuntos, que é o conjunto dos reais, tirando o conjunto dos racionais. Ou seja, se eu tiro os racionais de dentro dos reais, o que sobra são os irracionais. Então é isso. Eu vou apresentar agora para vocês as principais observações do conjunto dos números reais. A primeira ideia que a gente tem que ter é a seguinte, que o conjunto dos números reais, ele é a união do conjunto dos racionais unindo com os irracionais. Os irracionais a gente representa ele assim, né? R menos Q. E essa união, então, nós vamos ter o conjunto dos números reais. Esses dois conjuntos, racionais e irracionais, eles não têm elementos comuns, eles são disjuntos, tá? Uma outra ideia é uma hierarquia entre os conjuntos. Então nós temos aqui o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, esse conjunto está contido no conjunto dos números racionais, e os racionais está contido no conjunto dos números reais, tá? Uma outra observação é, se eu pego o conjunto dos reais e coloco um asterisco nele, eu elimino apenas o zero. Esse conjunto se chama conjunto dos números reais não nulos, tá? Se a gente coloca um sinal de mais, então a gente exclui os negativos. Se a gente coloca um asterisco, então ele passa a se chamar conjunto dos números reais positivos. Bom, da mesma maneira a gente pode ter o conjunto dos números reais com negativo aqui. Então, se não tem um asterisco, é o conjunto dos números reais não positivos. E se a gente coloca o asterisco,
a gente chama só de conjunto dos números reais negativos. A observação 6, né? Vamos imaginar que esse conjunto aqui é o conjunto universo e, no caso aqui, o conjunto dos reais. Então, conjunto dos números reais. Bom, o conjunto dos números reais, então, ele vai se dividir em duas partes, tá? Ele vai se dividir em duas partes. Nessa parte aqui, nós vamos ter os números irracionais, R menos Q. Então, conjunto dos números irracionais. Do lado de cá, nós vamos ter o conjunto dos números racionais, o conjunto Q. Eles são conjuntos disjuntos, não tem elemento comum. No conjunto dos números racionais, a gente tem o conjunto dos números inteiros, tá? Que é o conjunto Z. E aí, dentro do Z, um subconjunto do Z, a gente tem o conjunto dos números naturais. Essa, então, é a hierarquia entre os conjuntos. Lembrar disso daqui para resolver problemas de relação entre conjuntos, tá? Está contido, contém, não está contido. Então, basta lembrar desse desenho aqui, tá? Vamos relembrar os intervalos reais, principalmente a escrita deles, tá? São 9 esses intervalos, tá? Então, aqui nós temos o primeiro. Então, vamos fazer assim, vamos fechar aqui, tá? E vamos incluir esse pontinho aqui. Vamos chamar esse aqui de A e vamos chamar esse aqui de B. Então a gente tem aqui um intervalo fechado à esquerda e à direita. Como é que a gente escreve isso? A gente escreve assim. Então, colchete em A, fechado, né? E em B, também fechado. Uma outra maneira de escrever isso daqui é assim, né? X pertence aos reais, tal que A ele é menor ou igual a X e é menor ou igual a B, tá? Então tem que colocar o igual e fechar aqui. Então, podemos escrever assim ou assim. Uma outra maneira de escrever esse intervalo é usar os reais, tá? Os números reais, tirando o intervalo anterior, aberto no menos infinito, até o A também aberto, união com esse intervalo aberto em B até o mais infinito. Então, se a gente pega todos os reais e tira o intervalo que está antes do A e à direita do B, então a gente consegue o mesmo intervalo que a gente tem aqui, fechado em A e fechado em B, tá? Nesse caso aqui, o que a gente vai mudar agora é fechar um e deixar o outro aberto, tá? Então vamos fechar esse daqui, tá? E deixar aquele ali aberto, aqui é o A e aqui então é o B. A maneira de escrever isso é assim, fechado no A, colchete para dentro, né? No B, colchete para fora. Isso aqui é a mesma coisa que fechado no A, tá? E no B coloca um parênteses, que é a mesma coisa de x pertence aos reais, tal que o A ele é menor ou igual a x e isso é menor do que B. Tá? Tem como escrever R- também, tá? R- esse intervalo e união com aquele outro intervalo do outro lado. Vamos nesse aqui, colocar o A aqui e o B aqui, vamos fechar à direita agora. A forma que nós temos de representar isso é aberto no A, podemos colocar um colchete para fora no A, e agora no B um colchete para dentro. Isso é igual a um parênteses no A, no B coloca o colchete fechado, e isso é igual a x pertence aos reais, tal que o A ele é menor que x e o x é menor ou igual a B. Esse aqui vamos deixar os dois abertos, então aqui é o A, aqui é o B. Então a maneira que a gente tem de escrever isso é colchete para fora no A e no B também. Isso é igual parênteses no A, parênteses no B. Isso aqui é interessante porque fica com aspecto de par ordenado. Então, no problema, a gente tem que estar atento do que se trata, tá? Nesse caso aqui, se trata de um intervalo. Aqui também a gente pode representar o x, tal que x, eu tenho A menor do que x, tiro igual, né? E menor do que B. Bom, esse intervalo aqui é um intervalo apenas à direita. Vamos colocar aqui o A, né? Um número qualquer. Vamos fechar esse intervalo e a gente vai pegar só a direita do A. A maneira que a gente tem de escrever isso daqui é fechado no A, podemos trabalhar assim, até o mais infinito, né? Para cá é mais infinito, então podemos colocar mais infinito aqui. Fechamos então, colocamos um parênteses. Isso aqui também pode ser igual ao A fechado e o mais infinito com colchete para fora, tá? Se a gente for representar como conjunto, a gente pode representar assim, x tal que x, x ele é maior ou igual a, tá? Nesse aqui vamos colocar o A, deixar aberto, então vai ficar assim, colchete para fora no A, até o mais infinito, né? Porque a gente está indo para a direita, no mais infinito, também aberto,
Isso aqui é igual aberto no A, aberto no mais infinito, né? E como conjunto fica x, tal que x, ele é maior do que A. Aqui o A, fechado no A. E agora a gente vai pegar a esquerda do A até o menos infinito. Então a gente começa a ler sempre da esquerda para a direita. Então aqui a gente vai ter aberto no menos infinito. Quando chegar no A, a gente fecha. Ou então aberto no menos infinito com parênteses. Quando chegar no A, a gente fecha. E x menor ou igual a. Vamos deixar aberto, colocar o A, pegando para cá, então menos infinito, escrevemos da esquerda para a direita, sempre. Então a gente vai ter aberto no menos infinito, aberto no A, isso é igual parênteses no menos infinito, parênteses no A, isso é igual também a x menor do que A. Bom, esse intervalo é um intervalo real, aqui a gente tem o menos infinito, aqui a gente tem o mais infinito. A maneira de representar isso aqui é menos infinito até mais infinito. Uma outra maneira é menos infinito até mais infinito, aberto, aberto, né? E isso daqui é igual ao conjunto dos números reais, tá? Pessoal, só para lembrar que infinito não é um número, tá? Infinito é uma ideia. Tanto que não tem lógica somar mais infinito com o número 3, por exemplo. Isso aqui não tem lógica nenhuma, porque o infinito não é um número. Ele é um símbolo que representa algo muito grande, tá? Ou algo muito pequeno, tá joia? Então vamos trabalhar essa questão da SpaceX. Quaisquer que sejam o número irracional A e o número racional B, pode-se afirmar que sempre... Então a gente tem aqui A, ele é um número irracional. B, ele é um número racional. Então a gente sempre vai ter o seguinte, na A ele diz assim, se a gente multiplicar o A vezes o A, sempre a gente vai ter um número irracional aqui. Pessoal, para resolver esse tipo de problema, a gente tem que achar um contra-exemplo, né? Números que podem auxiliar a desmentir ou provar que aquilo ali é uma verdade. Então vamos lá. Se o A ele é um número irracional e eu multiplico ele pelo A, que também é um número irracional, eu vou ter sempre um número irracional. Tá, vamos pensar então no A igual a raiz de 2. Ora, se a gente multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente sabe que isso aqui vai dar 2. E 2, ele não é irracional, né? Ele disse que sempre que se multiplica, obtém um irracional. E a gente está vendo que 2 não é irracional. Então a primeira, ela é falsa. Então ele quer algo que aconteça sempre. Então vamos na B. Se eu pego o A ao quadrado mais o B, eu vou ter sempre um número racional. Ele está informando então que se a gente elevar o A, que é irracional, ao quadrado, mais um número racional, sempre vai ter um racional. Bom, vamos procurar um número de repente, a gente tem que trabalhar isso, né? Que se elevar ao quadrado, ele não consegue se transformar num número racional. Então, por exemplo, vamos pegar o A, raiz cúbica de 2, por exemplo. Raiz cúbica de 2, se a gente jogar ele aqui, vai ficar assim. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado mais B. O B pode ser um número racional qualquer, não tem problema nenhum. Racional, tá? Ele disse que B é um número racional aqui em cima. Bom, aqui a gente não consegue tirar essa raiz. Esse expoente 2, ele vem ser expoente do número 2 aqui, e nós vamos ter então, nessa situação, raiz cúbica de 4 mais B. Observe que esse número é um número irracional. Se a gente somar com B, que é um número racional, isso aqui continua sendo um número irracional. Então ele tinha dito que ia dar sempre um número racional. A gente provou que não, tá? C, ele disse o seguinte, se a gente pegar o A, que é um número irracional, e multiplicar pelo B, que é um número racional, o resultado disso é sempre um número racional. Ora, é só pegar de novo raiz de 2. Se a gente pegar a raiz de 2 e multiplicar pelo B, sendo qualquer número racional, esse número aqui vai ser irracional.
Logo, é falsa essa ideia também, né? Aqui também é falso, tá? Vamos para a alternativa D. B, que é um número racional, menos A, que é um número irracional, mais raiz de 2, sempre vai dar um número irracional. Sempre vai dar um número irracional. Olha, vamos ver. Se esse A for raiz de 2, independente do B, eu vou ter B menos raiz de 2 mais raiz de 2, corto, vai sobrar o B, e o B é um número racional. Então a gente tem aqui um número racional. E ele tinha dito que ia ser um número irracional. Então essa daqui também ela é falsa. Então a E é que sobrou, é a resposta correta. E ele diz o seguinte: toda vez que a gente pega B, que é um número racional, e soma com 2 vezes A, que é um número irracional, esse resultado vai ser um número irracional. Vamos ver. Olha só, se o A é um número irracional, ele pode ser raiz de 3, pode ser raiz cúbica de 5. Então, esse A ele é um número irracional. Quando eu dobro um número irracional, eu continuo com um número irracional. Quando eu somo o número racional, continua um número irracional. Então, nesse caso, sim, se eu dobrar um número irracional, ele continua sendo irracional. Se eu somar ele com um número racional, eu não mudo a natureza dele. Vai continuar sendo um número irracional. Então, a resposta correta é a letra E. Essa questão da EAR diz o seguinte: é correto afirmar que, então ele quer a verdade entre várias alternativas, tá? Então vamos analisar uma por uma. Na letra A ele diz o seguinte: A. Raiz de 2 pode ser representado, né? Ele diz que pode ser representado como uma fração P sobre Q, onde esse P e Q são inteiros. P pertence a Z e Q também pertence a Z. E ele diz que Q ele é diferente de zero. Ora, vamos lá. Raiz de 2, nós sabemos que é um número irracional, né? Então esse cara aqui, ele é um número irracional. E essa ideia que ele colocou aqui, P sobre Q, isso aqui é uma fração onde P é Z e Q pertence a Z. Logo, esse número que aparece aqui, ele é um número racional. Ele pertence ao conjunto Q. Ele é um número racional. Ora, eu não tenho como escrever um número irracional como um número racional, tá? Então essa primeira, ela é falsa. Vamos a B. Toda raiz de uma equação do segundo grau é um número real. Bom, vamos pegar uma equação do segundo grau aqui. X ao quadrado mais 4 é igual a zero. Se a gente tentar resolver essa equação, vai dar x ao quadrado é igual a menos 4. Tentar tirar a raiz, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de menos 4. A gente sabe que isso aqui não pertence aos reais. Então, nem sempre as raízes de uma equação do segundo grau são reais. Podem ser complexas, tá? C. Então, essa outra aqui, ela é falsa. C. O quadrado de qualquer número real é um número racional. Ora, eu vou pegar um número aqui qualquer, vou pegar a raiz cúbica de 5. Ele pertence aos reais, é um número real. E se eu elevar isso aqui ao quadrado, tá? Eu vou ter, então, raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é a raiz cúbica de 25. E isso aqui ainda continua sendo um número real. Ele disse que seria um número racional. Não, não vai ser um número racional. Na verdade, isso aqui vai ser um número irracional, né? A D, então, é a resposta correta, né? E na D ele diz assim: o número 0,37222 reticências é racional. Bom, para ele ser racional, eu tenho que colocar na forma P sobre Q. É possível colocar esse número na forma P sobre Q, onde P é inteiro e Q é inteiro? Sim, porque isso aqui é uma dízima periódica composta. E toda dízima periódica composta, nós conseguimos colocar ela na forma P sobre Q, né? Só para relembrar, aqui a gente tem o A, que é 0, aqui a gente tem o B, que é 37, e aqui a gente tem o C, que é 2. Então, o número A, B, C.
Para transformar esse número numa fração, basta pegar A mais 0BC. Separar a parte inteira da parte decimal. O A é 0, então aqui a gente só tem 0BC. E transformar esse cara aqui é assim, né? A gente pega a fração no numerador, pega BC, tira o B e divide por 9 e divide por zeros, tá? Então ficaria assim, 37 até o 2, né? Então o B é 37, o C é o 2, menos o B, que é 37, dividido por 9, que são representados pelo 2, então só tem um algarismo que está no período, e os zeros seria, representando o 37, 2 zeros, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, diminuindo, né? A gente teria que 5, 7, perder 1, 6 menos 3, 3, 335 sobre 900, e simplificando isso daqui, a gente vai ter a fração irredutível, que vai gerar esse número, e esse número, então, é um número racional, então está correta a letra D. Resolvendo essa questão da unipar, considere A e B números racionais, quaisquer. Então, A é um número racional, pertence a Q, e B também pertence ao conjunto dos racionais. Podemos afirmar que é incorreta a alternativa letra A. A dividido por 2 será um número racional, ou seja, pertence aos racionais. Vamos lá. Se o A é um número racional, qualquer que seja ele, ao dividir ele por 2, ele continua sendo racional sim, né? A gente sabe que o A, ele é do tipo P sobre Q, né? Então, se você divide um número P sobre Q, onde P, ele pertence a Z, né? Esse aqui é Z. E esse cara aqui também é Z e diferente de zero, então asterisco. Então, se você divide isso aqui por 2, é a mesma coisa que pegar P sobre Q e multiplicar por meio. A gente continua tendo P sobre 2Q. Então esse número ele continua sendo um número racional. B. Se a gente pegar raiz de A, quer dizer, A é um número racional. Ele será um número racional, ou seja, ele continua pertencendo a quê? Ora, vamos colocar qualquer número racional aqui dentro. Por exemplo, o 2. 2 é um número racional, né? 2 sobre 1. E a gente sabe que isso daqui não pertence a quê? Então isso aqui é falso, né? Então a B é que ele quer que a gente marque. Vamos analisar C. Ele diz que A menos B continua sendo um número racional. Bom, se eu tenho um número racional aqui, qualquer que seja ele, né? Do tipo PQ, e eu vou subtrair um racional x sobre y, que é um outro racional, no final das contas, isso daqui vai pertencer a quê? Tá? Então, quando a gente subtrai duas frações, o resultado disso continua sendo racional, tá? D. Se a gente soma, continua sendo racional. Da mesma maneira que a anterior é verdade, a D também é uma verdade, tá? E. Se eu pego o A e multiplico pelo B, eu continuo tendo um número racional. Ora, se eu multiplico uma fração por outra fração racional, eu continuo tendo um número racional, tá bom? Então vamos resolver essa questão. Se x e y são números reais, que satisfazem, respectivamente, as desigualdades, x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 15. E o y, ele é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 18. Ele quer saber, então, todos os números na forma. Então ele quer saber, assim, todo número na forma fracionária x dividido por y pertencem a qual intervalo? Ou seja, quem está antes aqui e quem está depois aqui, né? Percebam que todos são fechados, então menor ou igual. Então a gente quer descobrir isso daqui, ó. Pessoal, para matar essa questão, a gente só precisa descobrir qual é o menor número e qual é o maior número que a gente tem quando divide x por y. Então vamos lá. Esse aqui seria o menor número, menor, e esse aqui seria o maior. Quando a gente divide x por y, como é que a gente vai chegar no menor? Vamos ver. O menor. Ora, para descobrir o menor, eu tenho que colocar na parte de cima o menor valor e na parte de baixo o maior valor.
Então, para descobrir o menor, eu tenho que colocar na parte de cima o menor valor, que é 2, e colocar na parte de baixo o maior valor, que é 18. Esse resultado aqui vai dar pra gente o menor número possível, tá? E como é que a gente descobre o maior? Ora, para descobrir o maior, eu tenho que colocar aqui em cima o maior número possível, que no caso é em função do x, e na parte de baixo o menor número possível. Então, para descobrir o maior, eu vou pegar x15 e vou pegar y3. Esse resultado é 5. Então, x sobre y sempre vai estar entre o maior 5 e o menor 1/9. Então, é um intervalo fechado de 1/9 até o 5 fechado. E isso a gente encontra na letra D, tá bom? Essa questão, ela trabalha com intervalos, tá? Dados os intervalos A, fechado em -1 e aberto no 3, B, fechado no 1 e fechado no 4, C, fechado no 2 e aberto no 3, D, aberto no 1 e fechado no 2, E, aberto no 0 e fechado no 2. Consideremos o conjunto P, que é a união de A e B menos a interseção de C e D, tudo isso menos o conjunto E. Marque a alternativa que está errada, incorreta. Aí vem então as alternativas aí. Bom, pessoal, para resolver essa questão é interessante montar esse esquema de linhas, tá? Aqui o conjunto A, aqui o conjunto B, aqui a união dos dois conjuntos, tá? Aqui o intervalo C, aqui o D, aqui a interseção dos dois, aqui o E, tá? O intervalo E, e aqui o P, que vai ser então a união menos a interseção menos o E. Então vamos lá. Vamos representar o conjunto A. Fechado em -1 e fechado e aberto no 3. Fechado aqui no -1 e aberto aqui no 3, tá? Então tudo entre ele, esses dois números, a gente toma. Agora a gente vai pegar fechado no 1, tá? Para o B, fechado no 1 e fechado lá no 4. E tudo entre eles a gente vai tomar. Tá? Aqui é 1, aqui é 4, aqui é -1, tá? E aqui então é 3. Agora, nós queremos a união dos dois. A união é todos os valores que pertencem ao A ou pertençam ao B. Então, vamos lá. Aqui vai vir todo mundo, né? Esse cara aqui, então, ele vem para cá, o -1. Aí, até o 4, ele também vem. Entre -1 e 1, todo mundo. Depois, entre 1 e 3, todo mundo. O 3 está fechado embaixo, então a gente pega ele e vai até o 4, tá? Isso aqui a gente faz com bastante cuidado para não ter que voltar aqui para conferir. Agora vamos construir o C, o D e a interseção. C, do 2 até o 3. C, fechado no 2, aberto no 3. Então, esse intervalo entre aqui 2 e 3, tá? D, aberto no 1. D, aberto no 1. E ele vai até o 2. Fechado no 2. Tá? E todo mundo entre ele. E ele quer a interseção dos dois aqui. Ele quer a interseção. A interseção aqui é só o 2, ó. Só um valor, que é o 2, tá? O E, ele vai do 0 até o 2. Então, o E, ele vai do 0, que no caso aqui é aberto, e vai até o 2 fechado. 2 fechado. Tudo aqui a gente toma. O que a gente tem que fazer agora, né? A gente tem que pegar a união e tirar a interseção. Ou seja, a gente tem que pegar a união e tirar a interseção. Mas a interseção é só o 2. Então é como se a gente chegasse aqui, ó, e fizesse isso aqui, ó. Ficasse o 2 aberto, tá? Então, a união menos a interseção só vai tirar o 2 que está aqui, tá bom? Agora, esse intervalo aqui, ele vai perder também o E. O E é esse intervalo aqui. Então vai passar o -1, tá? O -1 aqui, ele passa.
O intervalo até o zero passa, inclusive o zero, porque o zero está aqui, então ele passa, tá? O zero ele vem fechado, e tudo entre os dois aqui. Esse intervalo aqui, ele fica, o 2 está aberto, então não passa, então o 2 aqui fica aberto. E a direita até o 4 todo mundo, então aqui ó, até o 4, inclusive o 4, todo mundo. Então, esse é o intervalo P. Aí na alternativa A, ele diz assim, P está contido no intervalo de menos 1 até 4. Ou seja, P tem que ser menor ou igual a isso. Então, de menos 1 até 4 é o P. Só que está faltando esse pedaço. Mas como isso aqui é menor do que isso, então a A ela é verdadeira. Vamos para a B. O intervalo 3 e 4 fechado, ele disse que está contido em P. Vamos lá no 3, 4. 3 até 4 está contido no P. Está contido sim, então é uma verdade. Agora vamos na C. Ele diz que 2 pertence a P. E a gente vê que o 2 não pertence a P. Está aberto lá. Então essa daqui é a falsa. Marcamos a C. Vamos analisar a D. 0 pertence a P. A gente dá uma olhada aqui, ó, e o 0 realmente pertence. Essa última é a verdade. Falsa, então a letra C, marcamos ela, tá bom?